Estamos aqui continuando o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos ler o lindo Salmo, o Salmo de número 28, um salmo de súplica, de clamor, de oração, de ação de graças diante do Senhor. Então prepare o seu coração, prepare a sua alma para receber a boa palavra do Senhor para a sua vida. A Bíblia diz no Salmo de número 28, versículo 1: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sucedas surdos, não seja surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Interessante aqui, o autor começa a clamar diante do Senhor, começa a orar, pedindo a Deus por socorro, por ajuda. E talvez isso seja aquilo que você está vivendo agora. Você está passando por um momento difícil, um momento de angústia, uma circunstância complicada na sua vida. A Bíblia fala que Deus é a nossa rocha, rocha minha, rocha do nosso coração, da nossa vida, o nosso fundamento. E o nosso Deus está disposto a te ouvir, a te ajudar, quando você clamar por socorro. Seja no seu santuário, seja na igreja, na casa de Deus, ou seja onde for, querido. Se você clamar, aqui mostra o poder de um clamor. Logo em seguida, o salmista continua dizendo: não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Então, versículo 3, 4 e 5, o autor começa a falar sobre os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que vivem uma vida errada, quebram as leis de Deus, desobedecem ao Senhor. Eles praticam a iniquidade, ou seja, praticam o mal, praticam o pecado de maneira desordeira, leviana, contínua. Eles falam às vezes até de paz, falam coisas bonitas, coisas às vezes até de Deus, porém no coração deles há perversidade. Que nós vemos intenções erradas, motivações escusas. O coração está totalmente tomado pelo pecado. E a Bíblia diz, queridos, que o pecado é a chaga do coração do homem. O pecado, ele nos afeta, ele nos macula, ele nos suja de dentro para fora. E por isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque no versículo 4 nós vemos o autor do Salmo pedindo que o Senhor recompensasse essas pessoas, pagando segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. E aqui nós vemos um Deus que recompensa, um Deus que julga, um Deus que, se você semeia para o mal, você vai colher o mal. E no final do versículo 5, o autor revela aqui que Deus vai tratar com essas pessoas, porque a raiz de todo esse mal é a ingratidão. Porque é a soberba, na verdade, é a ingratidão. Porque eles se acham melhor do que os outros, se acham melhor até do que Deus, rejeitam a Deus porque fazem leis para si, desobedecendo as leis de Deus, e não atentam para os feitos do Senhor, por tudo aquilo que Deus fez na vida deles, na criação, nas coisas criadas. A ingratidão produz iniquidade, produz um coração perverso, produz toda essa malícia de vida, de alma e toda essa sujeirada toda. Versículo 6, o autor diz: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. E essa confiança nós podemos ter no Senhor, de que podemos cantar, louvar, adorar, clamar a Ele, orar e nos alegrar de coração a esse Deus maravilhoso, porque Ele vai ouvir a nossa voz, Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai ouvir a nossa adoração, se nós pedirmos com o coração correto. A questão aqui não é apenas a maneira como se faz, mas como se faz, com que coração você faz.
de maneira genuína, verdadeira, sem hipocrisia, sem mentira, mas de verdade. Se você clamar, se você orar, Deus pode fazer maravilhas na sua vida, na vida da sua casa, da sua família, nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida. Nós vemos nesse lindo salmo que Deus atende o clamor dos seus filhos. Deus atende o clamor daqueles que o invocam com fé. Porque Ele é a força, como diz o versículo 8, a força do seu povo. Ele é o refúgio salvador para o seu ungido. Quando nós nascemos de novo, adquirimos o Espírito Santo nos unge, nos separa, derrama sobre nós a graça de Deus e o Senhor se torna a força da nossa vida. A sua força não é você, não é o seu braço forte, não é a sua destreza, não é a sua profissão, as habilidades profissionais que você tem, não. A sua força vem do Senhor. Entenda isso. Se estamos de pé, é porque a graça de Deus nos sustenta. E o dia que nós nos acharmos os bambambãs, os bacanas, os melhorzinhos, os bonzinhos, às vezes Deus, para nos ensinar uma grande lição, Deus tira suas mãos graciosas e permite que nós venhamos a tropeçar, para que nós possamos aprender que sem Ele nós não somos nada. Nós não somos nada. Como diz Paulo em Gálatas, você que está de pé, cuide para que não caias. Não é porque a gente está de pé que a gente não possa cair. Então, toma muito cuidado, vigia, ora, busca o Senhor, clame ao Senhor, porque esse Deus, como diz o versículo 9, que é o Deus que salva o seu povo, abençoa a sua herança e apacenta e exalta para sempre aqueles que invocam o seu nome, aqueles que vivem uma vida de fé e de obediência diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Esses são os mais sinceros desejos do meu coração. E a minha oração é que o Senhor venha te abençoar com um coração correto diante dele. E que desse coração flua a adoração verdadeira e uma oração que mova o coração de Deus na sua direção. Clame a Ele, ore a Ele, e Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Como diz lá em Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu creio nisso, que a oração, o clamor, é poderoso para mover céus e terras na sua direção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.